Boa tarde, pessoal. Abrindo esta live, que para mim é um momento muito importante, muito emocionante, na verdade, tá? Estou bastante sensibilizada com a possibilidade de fazer uma live com uma referência mundial da psicomotricidade. A gente só vai aguardar ele entrar e espero que vocês nos compreendam. Nós temos 4 questões que já elaboramos com ele a respeito do próprio tema e a gente pretende abordar estas questões. Então, provavelmente nós não vamos ter possibilidades de respostas a questões de quem está acessando. Eu só peço a compreensão disso, né? Até por conta de darmos a ele a possibilidade da resposta pontual. Então, vamos aguardar que ele entre. Ele já está preparado para entrar. Na verdade, é uma experiência muito nova para o professor Vitor. Ele não é conectado em redes sociais e a gente teve a oportunidade de instalar para ele o Instagram para que ele possa estar conosco. Então, vamos convidar aqui o professor Vitor. Aqui conosco, vamos adicioná-lo, esperar que tudo corra muito bem, que a santa internet hoje não nos decepcione. Vamos aguardar, professor Vitor na linha. Tudo bem? Oh, meu Deus do céu, como Deus é bondoso para mim. Prazer, professor, de ter o senhor aqui conosco. É uma alegria imensa para o Brasil inteiro. Quero lhe agradecer do fundo do coração a amizade, de ter permitido que a gente fizesse essa live que é tão especial para todos nós. Eu queria fazer uma breve apresentação e aí já lhe dou a palavra, tá? Bom, eu acho que o professor Vitor não precisa de apresentação, mas para aqueles que não sabem de todo o seu percurso histórico, ele é um professor catedrático, aposentado da Universidade Técnica de Lisboa, é um atleta em natação, é um psicomotricista, um psicopedagogo, que tem mais de 3.500 casos de atendimentos, que tem mais de 30 livros publicados, e eu considero ele a maior referência mundial de psicomotricidade viva que nós temos. Eu acredito que no Brasil a referência sua, professor, é muito significativa, por 2 razões. Eu lhe considero um antropólogo. Tamanha é a volta e a busca que o senhor fez da essência do ser humano. E segundo, que é a literatura mais acessível no Brasil a respeito dessa ciência, porque tem a nossa língua. E isso facilitou muitos psicomotricistas a se capacitarem, a conhecerem a ciência. Então, a minha gratidão é eterna e profunda ao senhor. Tá? Nós combinamos que caíam 4 perguntas, mas quero que o senhor se manifeste e cumprimente o pessoal agora. Ora, eu estou muito encantado com esta situação, embora para mim seja uma aprendizagem, porque não sou muito ágil nas novas tecnologias, principalmente estas que atravessam o Atlântico, não é? Mas com a Cacilda é já uma relação profissional de mais de 30 anos e sempre convivemos, sempre tivemos, de facto, aproximações com a questão da biologia aquática, com a questão da retrogênese psicomotora, com os cursos que fizemos sobre o jogo, sobre as dificuldades de aprendizagem. Guardo, enfim, muitas recordações e muita gratidão pela Cacilda me convidar para esta conversa, esse bate-papo, não é? Como dizem vocês. Sim. De uma situação tremenda e complexa que é exatamente a que estamos vivendo, não é? Eu tentarei responder às questões, mas a primeira questão dou a palavra à Cacilda, tá? Tá bom.
Pessoal, eu tentei, dentro do tema proposto para o professor Vitor, formular 4 questões baseado no que nós estamos vivendo. Eu achei que nós, em especial os psicomotricistas, estamos muito em conflito interior. Por quê? Porque afastados corporalmente, nós estamos com enormes dificuldades na relação com os nossos alunos, na relação com os nossos pacientes, com a família, com as pessoas. E a gente sabe quanto a ciência psicomotora estabelece essa tríade, corpo, mente e cognitivo. Então, isso envolver. E como isso é importante para nós no dia a dia. Então, quando eu convidei o professor Vitor, é porque tenho nele uma referência maior na minha vida profissional, para que ele pudesse abordar 4 itens importantes. Eu transformei isso em 4 perguntas, daí realmente não vai haver espaço para que a gente possa responder a questionamentos. Mas, professor, essa vai ser uma primeira de muitas lives, tá bom? Sim, acho bem. Então, a primeira pergunta, professor, é a seguinte: como que o senhor acha que estão estes corpos confinados há tanto tempo no aspecto psicomotor? Bom, a pergunta é muito sugestiva e a resposta tem que ser sistémica, quer dizer que tem que, digamos, dividir-se por vários campos de análise, não é? Nós estamos perante uma ameaça mortífera, de certa forma estamos em guerra com um inimigo invisível, não é? E dessa forma paira, digamos, na mente humana uma espécie de ameaça que tem a dimensão global que nós conhecemos, não é? Portanto, é um assunto muito complexo de saúde, digamos, pública, não é? Quer no vosso país, quer no nosso. Todos os dias nós vamos dando conta das pessoas que sofrem, das pessoas que são infectadas, das pessoas que falecem e, consequentemente, é algo que nos afeta, sob o ponto de vista das dimensões sobre o presente e o futuro e, de alguma forma, a fenomenologia da incerteza no nosso próprio cérebro, não é? Ele não foi pré-programado para viver muito tempo na incerteza, não é? E, portanto, ele tem exatamente uma programação para resolver problemas, no fundo, não é? Portanto, nós estamos com indicações, como nos Estados Unidos da América do Norte, de um indivíduo em cada 2 ter sintomas do coronavírus, não é? Do Covid-19, não é? É um número assustador, no fundo, não é? Sem dúvida. E, Sem portanto, dúvida. nessa dimensão, o próprio Papa teve uma afirmação que eu achei que me tocou internamente, é que estamos todos no mesmo barco, no fundo, não é? E, portanto, isto traz-nos aqui à tona a relação, digamos, inconclusa de que é um ser humano em si, não é? Mas a importância do que é a grandeza e a transcendência da humanidade, no fundo, não é? E, portanto, nós não somos seres individuais, nós somos seres exatamente sociais, não é? Nós temos uma espécie de inatismo socializador e, consequentemente, estas pandemias que têm por tendência o isolamento de seres humanos é algo que é contra a natura em relação ao cérebro, no fundo. Não é? E, portanto, o vírus não foi ainda vencido. Há especialistas que advogam que a vacina será a solução, mas essa solução previsível em todo o mundo, provavelmente essa solidariedade de cientistas tem que ter um tempo pela frente, e isso provavelmente vão ser 6 meses a 1 ano, e, consequentemente,
o cérebro, digamos, dos seres humanos, o seu, o meu e de todos os nossos colegas, está, evidentemente, como que apertado, no fundo, não é? Quer dizer Sim. que não, o tónus cortical está exatamente, digamos, em permanente tensão, no fundo, pela incerteza que pode, de facto, ser uma certeza, não é? Se nós formos infectados e se o teste que nós temos que fazer, se calhar todos, não é? Confirmar que nós somos positivos. E isso pode nos levar a uma situação muito grave em termos sociais. Entretanto, o que está em jogo é os corpos confinados, não é? Como é que os corpos Exato. em casa Problema de pele. podem, de Um facto, problema de pele, né, professor? É um problema do contato corporal. exatamente. Portanto, a contenção, as medidas de contenção, têm algumas situações que são antinatureza, não é? A questão de manter a distância social, não é? Ou a distância corporal. Eu não estou muito de acordo com a noção de distância física. O corpo não é um físico, não é? O corpo é, de facto, um sujeito, é uma alma, no fundo, não é? E, consequentemente, Sim. a distanciação das almas vai ter consequências exatamente sobre zonas do cérebro que têm a ver muito com essa relação do corpo com o corpo do outro, no fundo, não é? E, portanto, nós, nessa medida, sentimos que as medidas têm que ser bem respeitadas, que envolve uma autorregulação, uma autodisciplina que todos nós temos que ter e dar o exemplo, porque está em jogo a nossa saúde e a saúde do próximo, no fundo, não é? Sim. O paradigma do eu e do outro, no fundo, não é? E nessa dimensão, as várias fases da chamada emergência e a calamidade, etc., isso tudo mostra que o corpo está preso, no fundo, não tem, digamos, a liberdade de, digamos, de contactar com a natureza, de contactar com as outras pessoas, não é? E, portanto, aqui haverá uma tríade sistémica que está perfeitamente em desequilíbrio. A tríade do corpo, não é? De onde emerge a consciência e dessa consciência, o seu núcleo central, a noção do eu, a noção de que somos uma pessoa única, no fundo, não é? Sim. Mas a situação do isolamento entre pessoas é algo que põe em causa o nosso cérebro social, não é? Nós somos, de facto, vocacionados para interagir com os outros, para a empatia. Nós seremos, por falta, usando aqui uma analogia com Chomsky, que fala do inatismo linguístico. Antes do inatismo linguístico das crianças e dos bebés, há um inatismo empático, no fundo, não é? E nós, se conseguimos ver a relação mãe-filho nessa dimensão, nós ficamos, de facto, estupefactos, porque, no fundo, nós verificamos que a mãe é o suporte da sobrevivência do bebé, no fundo, não é? E, portanto, implica aqui uma intersubjetividade que é de uma importância crucial, não é? Portanto, esse tato e esse contacto são elementos essenciais para nutrir o cérebro da criança, não é? Olhando para a criança, se calhar podemos estar também olhando para a pessoa de idade avançada, a pessoa maior, o sénior, como eu, por exemplo, no fundo, não é? Que sou considerado Como nós. como sou considerado aqui uma pessoa de risco, no fundo, não é? E, portanto, viver em risco de forma constante é algo que afeta a nossa autoconhecimento, a nossa
autossegurança, no fundo, que é frugal para o bem-estar e para a nossa saúde, digamos, mental, no fundo. Não é? Portanto, estamos aqui na dimensão contrária à natureza. Nós nascemos para tocar e para ser tocados, no fundo. Não é? Exato. Os teólogos chamam, nós nascemos para amar e ser amados, no fundo. Não é? Nós teremos que ser primeiro amados, para depois, desse exemplo do outro, ser interiorizado, incorporalizado, para nós podermos ser capazes, portanto, depois de ser capazes de amar e, portanto, ser seres empáticos. Seres empáticos quer dizer que se põe na pele do outro, que se, digamos, integram nos sapatos do outro e, portanto, percebem, digamos, as intenções, as motivações, porque não os sofrimentos dos outros, no fundo, não é? E, portanto, essa relação é muito importante na relação mãe-bebé, porque, no fundo, tocar é tratar. Tocar tem um efeito de tratamento, digamos assim, não é? E isto cuidado, né? Exatamente. É um cuidado. Que estão nos cuidados intensivos, por vezes o tocar dos enfermeiros ou dos médicos pode ser algo que dá segurança, confere segurança ao indivíduo que está numa situação vulnerável. Provavelmente alguns deles são colocados em coma induzido e depois, quando acordam desse coma induzido, as pessoas estão como crianças, né? Têm dificuldades menésicas, têm dificuldades de andar, têm dificuldades de falar, não se organizam espacialmente, parece que perderam o GPS e, portanto, aqui a psicomotricidade pode ser um meio de intervenção na saúde, no pós-pandemia, porque as pessoas eram, digamos, mais próximas dos cuidados intensivos, vão sofrer consequências, porque estar muito tempo com o corpo numa posição horizontal, naturalmente que vai interferir com muitas alterações tónicas, digamos, pelas vísceras, espalhados pelo cérebro e toda a estrutura óssea e estrutura, digamos, muscular do indivíduo, não é? E, portanto, nós estamos a chamar a atenção de que esta doença, o coronavírus, é algo que pode interferir com patologias da nossa cognição social, não é? E, portanto, nós desviamos das pessoas, nós já não olhamos as pessoas olhos nos olhos, nós já não cumprimentamos as pessoas, nem dizemos olá, adeus, ou boa tarde, ou boa noite, e estamos, sem dar por isso, subconscientemente, a tornar-nos seres egocentrados, não é? Com perturbações emocionais que podem, evidentemente, até se tornar compulsivas e obsessivas, não é? Que são exatamente casos já muito avançados e complexos. Eu acho que depois desta fase, digamos, crítica, nós ainda não passamos essa fase crítica, temos no chamado Planalto ainda em extensão, continuamente continuam a morrer o mesmo número de pessoas e as curvas e os gráficos apresentam níveis de ascendentes e não níveis descendentes e, portanto, é algo que vai continuar a coexistir connosco e para o qual a gente tem que saber viver nessa situação. Portanto, apelo... Professor, professor, eu acho que dá para a gente agora emendar a segunda pergunta, exatamente no que o senhor está comentando, a respeito do processo de adoecimento. Então, nós estamos adoecendo emocionalmente nessa pandemia, por N razões. Como o senhor acha que devemos lidar
para recuperar esses danos? Bom, eu, em primeiro lugar, do que me apraz focar é, no fundo, a doença emocional pode ser muito complexa, não é? Portanto, essa perturbação obsessiva, compulsiva, é uma das ameaças que pode estar aí. As pessoas ficam com rituais estranhos, com pensamentos ridículos contra a lavagem das mãos, contra se tocaram em superfícies perigosas, se tomam banhos durante horas absolutamente incompreensíveis, não é? Porque pensam que tocaram em algo e, portanto, isto pode constituir, digamos assim, uma situação não é? É um momento esse, é um momento de risco e, no fundo, que é permanentemente assustados. Não é? Então, susto por essa ameaça, no fundo, nós teremos quase que viver na mesma situação de que outras populações viveram com os furacões e com os tsunamis, no fundo, não é? Verdade, verdade. Depois de acontecer esses fenómenos da natureza que deixam de feridas sociais e feridas pessoais e perdas de vidas humanas impressionantes e quase indescritíveis, é evidente que tem efeitos emocionais extremamente complexos, não é? E, portanto, nós vamos, de alguma maneira, ser sujeitos a uma espécie de constrangimento mental que pode envolver o empobrecimento de funções cognitivas, de funções executivas, não é? Isto pode, no fundo, levar à privação de estímulos, à privação de relações, à privação afetiva, à privação de interações emocionais e, consequentemente, isto pode envolver uma patologia de isolamento social, no fundo, não é? Digamos, uma despersonalização e essa despersonalização pode com que fragmentar a noção do corpo, não é? Um paradigma fundamental do ser humano, tal, a imagem corporal, o esquema corporal, no fundo, de onde nasce a nossa consciência, de onde nasce o nosso eu e provavelmente o núcleo da nossa alma, no fundo. Essa relação íntima, estreita entre o corpo e o cérebro está evidente exatamente nas emoções e evidente nas situações como esta que estamos vivendo. Aqui a gente percebe-se que os efeitos somáticos são provocados por déficits funcionais e emocionais, no fundo, não é? Portanto, uma disfunção emocional que afeta estruturas complexas como a amígdala, a ínsula, que é exatamente o nosso núcleo central que gera os contactos, as nossas funções de interação social. A amígdala funciona numa dimensão de fuga se a situação é insolúvel ou de luta, no fundo, não é? E, portanto, estas duas substratos neurológicos do nosso sistema límbico estão muito próximos exatamente do sofrimento emocional. Não é? Esse sofrimento emocional muito prolongado pode ter consequências gravíssimas, não é? Faz produzir neurotransmissores que poderão, evidentemente, afetar as nossas disposições do comportamento, não é? A irritabilidade, a instabilidade,
provavelmente a conflitualidade, a perda de tolerância, uma espécie de defesa imediata, não é? Perante a palavra, não é? Que deixa de ser pronunciada com afeto para ser pronunciada já como, de facto, como uma agressão, no fundo, não é? E, consequentemente, nós estaremos aqui, digamos, vivendo um momento de risco, não é? Principalmente que é aumentado quase que diariamente, porque todos os meios de comunicação estão permanentemente a falar do mesmo assunto e, portanto, quer a televisão, quer a rádio, quer as revistas sociais, quer a imprensa, o assunto central é algo que, à medida que a gente o lê, mais fica, digamos, desesperançado, não é? Sem esperança, com medo, não é? Com pesadelos, provavelmente, com cansaços crónicos inexplicáveis, uma espécie de perda de sabedoria da vivência e de tirar proveito da vida, no fundo, não é? E, portanto, é uma desesperança, né, professor? Existe uma desesperança. Exatamente. Portanto, essa energética tónica que é fundamental até para o nosso funcionamento visceral e para o nosso equilíbrio, digamos, mental, é evidente que tem muitos efeitos. Nós estamos falando aqui de uma ciência-chave da psicomotricidade, que é a psicossomática, e nós vamos verificar que o soma, o corpo, não está desraizado do cérebro, não é? Um não pode viver sem o outro. Um é parte do outro, no fundo, não é? E, portanto, essa unidualidade, evidentemente, quando é fragmentada com uma situação externa que está a ocorrer, o ser humano vai internalizar exatamente essa ameaça, e essa internalização dessa ameaça poderá ter efeitos exatamente emocionais de facto estranhos, dos quais os mais perigosos são a ansiedade e a depressão, não é? Portanto, o receio de contrair a doença é de facto algo complexo, que é distinto entre a juventude, a adolescência, que acha que isso não é com eles, no fundo, mas nós começamos a ver em Portugal também que a abrangência deste vírus pode também atingir idades, digamos, de adulto e de adolescência, no fundo, e, portanto, nós estamos, a população mundial, entre aspas, numa situação de aterrorizada. Marcados, né? Estamos marcados para criar um novo futuro de uma outra maneira. Exatamente. E a gente queria saber qual é o seu conselho para o trabalho psicomotor, professor. Então, isso seria já nunca... a outra dimensão, é a quarta pergunta, no fundo, não é? Eu saltei a terceira, que são as marcas que me parecem importantes, porque estão passando os 30 minutos, não é? Não, professor, um minutinho só. Professor, um minutinho só. O senhor já nos deu as marcas. O senhor já colocou tudo que está marcado em nós com essa situação, não só do confinamento, mas do próprio sentimento humano, né? Em relação à própria pandemia. E aí, como motricista e como uma pessoa que a vida toda trabalhou nessa área, como o senhor acredita que nós, enquanto psicomotricista, possamos ajudar essa população? De que maneira nós podemos ajudar essa população
a voltar a ter esperança, a voltar a ter significação, a trabalhar esse corpo que ficou confinado e que ficou marcado nesse momento histórico. Bom, nesse aspecto há duas dimensões que seriam importantes. Tomando em consideração, por exemplo, o meu sistema psicomotor humano, há a implicação desta situação social, como é óbvio, nos 7 fatores psicomotores. Não é? E, portanto, vai ter implicações, digamos, na tonicidade. Isso vai fazer surgir tensões onderosas, desarmoniosas, provavelmente hipertonicidades e, digamos, como que efeitos emocionais também muito próximos de irritabilidade, rigidez muscular, alterações posturais, naturalmente, também, e pode ter implicações mesmo vegetativas e um efeito muito complexo em termos de sono, no fundo, não é? E o sono é algo que é de uma importância capital para o psicometricista, com os seus meios, desde a relaxação psicomotora, desde a eutonia da Gerda Alexander, desde aqueles que fizeram formação com o yoga, com o zen, etc., tentar, evidentemente, compensar esta área, digamos, da tonicidade, no fundo, não é? Porque a tonicidade tem um vínculo com a vida, tudo que vivemos tem a sua marca digital tónica e, portanto, à dor, ao sofrimento, ao bem-estar, ao mal-estar, porque é exatamente esse mecanismo energético básico que, evidentemente, define a vida, né? Sem tonos, morremos, naturalmente. Não é? E, portanto, essa dimensão é muito importante, cabe ao psicometricista, se calhar mais do que a outros profissionais, porque tem conhecimento dessas técnicas de bradicinésia, dessas técnicas de autodescontração, desses meios, digamos, que eu estive aqui a tentar organizar, que são fundamentais de ligar à relaxação psicossomática, à própria meditação, e, portanto, esse aspecto é extremamente importante realizar. A outra é o equilíbrio, não é? O equilíbrio, evidentemente, vai ter que ser trabalhado numa dimensão de relaxação, não na horizontal, mas numa relaxação na vertical, para, evidentemente, a relação entre o espaço se ampliar, pelo menos com a imaginação, uma vez que confinados à nossa casa, digamos que a dimensão de espaço pode diminuir, evidentemente, na ordem das dezenas de metros quadrados, se não das centenas de metros quadrados, de acordo com a vida de qualquer pessoa em termos gerais. Portanto, o espaço restringido é sinónimo de uma mente restringida também, não é? E, portanto, a gente sabe que nas prisões as celas são cada vez mais pequenas, exatamente para constituírem essa ameaça da autoridade e dessa punição e desse castigo começar exatamente por o espaço, não é? Isso até é estudado por arquitetos, e um grande arquiteto que foi Hall nos Estados Unidos chamava a proxémica, a relação, digamos, de bem-estar que o ser humano tem que estabelecer com o espaço envolvente, não é? Daí a importância do que é uma cidade, daí a importância do que é a arrumação da nossa casa, da nossa próprio escritório, dos nossos próprios ginásios, porque a relação de nós com o espaço e com os objetos é um meio de saúde mental, naturalmente. Não é? E, portanto, quando
esse espaço não existe, as pessoas não têm habitação, as pessoas não têm telhado, as pessoas dormem na rua, as pessoas, de facto, estão numa situação de privação das condições mínimas de dignidade humana, evidentemente que isso é, digamos, um fator de grande alteração de equilíbrio, no fundo. Isso pode gerar vertigens, pode gerar surtos de ataxia, inclusivamente, e Sim, é verdade. é importante trabalhar exatamente o equilíbrio, sempre com um cuidado muito grande com o sistema visual, primeiro com os olhos abertos, mas lentamente e progressivamente com os olhos fechados, para conseguir realizar, digamos, um equilíbrio muito centrado na informação tátil e sinestésica que vai da superfície dos pés, digamos, ao lobo parietal, que integra exatamente as informações corporais e que nos dão-nos o sentido de unidade propriamente e de continuidade que o nosso corpo tem que ter, não é? A outra será a lateralização também, no fundo, não é? O chamado GPS do ser humano, não é? E de todos os animais que também têm GPS. A tartaruguinha, quando sai da cova, põe o seu GPS a funcionar e não se dirige para a floresta nem para a terra e vai direitinha exatamente ao mar, que é o seu meio privilegiado de sobrevivência, no fundo. E, portanto, a desorientação, digamos, que está aqui no eu em relação ao espaço e ao tempo também é extremamente complexa, não é? Porque isso pode, digamos, perder a noção da gestão do tempo e, portanto, é preciso rotinas, é preciso, de alguma maneira, hábitos, é preciso, provavelmente, ter mesmo em espaços muito contidos, e a psicomotricidade é muito fértil nesses meios, de conseguir só com o corpo parado, só com o corpo sentado, só com o corpo deitado, conseguir realizar com a mente exatamente essa viagem intracorporal ao seu volume, ao seu próprio esqueleto, ao seu próprio espaço ósseo, ao seu peso, à sua temperatura e todas essas formas de manter exatamente a mente ativa com a intercomunicação estreita e íntima que tem com a pele, no fundo, não é? Professor, só uma inferência que nós estamos passando aqui, e eu acho que isso é uma realidade mundial, é como os autistas que possuem rotinas já muito fixas e muito estabelecidas estão com problemas seríssimos. Então, o autista que vive sob essa rotina, ele teve quebrado tudo. E tem sido um sofrimento medonho para todas as famílias em si, da contenção que isso está gerando. Claro, claro. O autismo cá está, daquilo que eu estava falando há pouco, tem problemas, digamos, severos na chamada imagem do corpo, no fundo, não é? E isso também tem muito a ver com a empatia, no fundo, não é? Porque nós só teremos, digamos, capacidades empáticas a partir de uma noção vaga, mas de unidade coerente, consistente do nosso eu, da existência de uma interioridade que tem autorreconhecimento com a mente, no fundo, não é? E, portanto, isso está muito decorrente dos neurónios espelho, que nós temos em muito maior quantidade do que os nossos primos, digamos, genéticos, com os quais desfrutamos 98,6 de ADN, no fundo, não é? Nós somos únicos, digamos, na expansão e na quantidade de neurónios espelho que permitem várias dimensões, no fundo, não é? Permitem, primeiro, ler as intenções e as motivações dos outros, não é? O bebé, por exemplo, consegue, antes da linguagem, ter exatamente esse poder extraordinário
de ler as intenções, digamos, e as emoções da própria mãe, não é? Caso que escapa aos autistas, não é? A atenção visual sustentada é extremamente vaga, no fundo, não é? Depois essa irritabilidade tónica, constante e permanente, esses maneirismos, esses gestos inexpressivos e que não têm utilidade, até podem inclusivamente envolver autoagressividade, pode envolver também manuseamento de objetos perigosos que podem ter consequências com terceiros e, portanto, nós estamos aqui, no fundo, a falar de uma disposição que a natureza nos deu para a telepatia, quase, não é? Nós teremos quase a capacidade telepática de ler a mente do outro, de ler as suas intenções, de ler as suas emoções, de ler as suas motivações, não é? E essa dimensão é quase que inexplicável no ser humano, não é? O bebé começa por ter 5 grandes marcadores, digamos, dessa cognição social, que são a atenção visual sustentada, que são a afiliação, adora festas, adora ser aconchegado, adora ser abraçado, adora ser transportado com amor e afeto e não com empurrões nem saltitões, a gestualização, também dócil, como ajusta a sua mãozinha, o seio da mãe, para que o mamilo da mãe toque na zona do palatino para gerar depois o ato de mamar, no fundo, não é? Essa simbiose impressionante que está associada, digamos, a uma espécie de dotação de um dom da natureza, leis naturais do neurodesenvolvimento, que depois permitem a imitação, não é? Que os tais neurónios, os neurónios espelhos, não é? Daí que uma mãe triste, ameaçada, aterrorizada, vai fazer um bebé exatamente triste, aterrorizado, instável, no fundo, não é? Daí a importância dessa relação entre o outro e o eu, porque, de certa forma, o outro está no interior do eu, no fundo, não é? As pessoas que nós amamos estão interiorizadas em nós próprios, no fundo, não é? É verdade. Essa dimensão é natural no bebé, mas depois tem que ser desenvolvida de forma mais elaborada, superiormente, no ato do afeto, na relação afetiva, com o namoro, com o casamento e com, no fundo, a sobrevivência da espécie, pelo ato da reprodução e do ato, digamos, sexual, que é uma sinfonia afetiva de 2 corpos num só, no fundo. Não é? E, portanto, nós estamos aqui a jogar com coisas muito importantes. O eu está ancorado no corpo e o corpo está ancorado na sociedade, ou seja, no corpo dos outros. Por isso, os neurónios espelhos são muito importantes. No ser humano é quase macaquinho de imitação, porque ele tem capacidade de, por observar os outros, por imitar os outros, de conseguir integrar, digamos, as habilidades culturais que já não são naturais, que são as suas praxias, as suas competências, os seus saber fazer, não é? Saber no sentido psíquico e fazer no sentido motor, no fundo. Essa expressão criativa, né, que está associada às praxias, no fundo, não é? E, portanto, o psicometricista pode, talvez, aqui ter uma tendência de estimular, digamos, os seus clientes, no fundo, para a praxia fina, no fundo, não é? E então, porque é impossível andar a correr, a saltar barreiras numa casa de 3 divisões muito exíguas, como é a minha, por exemplo, não é? E, consequentemente, a praxia que tem que ser mais trabalhada é uma praxia, digamos, digital, interdigital,
com as extremidades das mãos e que tem que envolver tudo o que está associado às manifestações expressivas humanas, desde a música, desde a arte, desde a culinária, desde a construção, desde os hobbies, digamos, de reparação, as arrumações, todos os aspectos que permitem, digamos, otimizar o tal espaço que eu falava há pouco, a tal proxémica, digamos, porque é dado tempo para isso em termos gerais, no fundo. Não é? Uma coisa que parece... Professor, me permite fechar um pouquinho isso que o senhor coloca como as marcas, né, que estão ficando na gente. Que conselho o senhor nos daria, em termos de um mestre da psicomotricidade, diante da atual situação que acontece aqui e acredito que mundialmente? Hoje nós estamos com aulas online, a vida virtual ficou normal, claro. E muitos psicomotricistas estão com, vamos dizer assim, uma consciência pesada de que maneira trabalhar a psicomotricidade online. Eu vou ser honesta com o senhor que eu me considero incapaz. Eu acredito que há assuntos teóricos que podem ser abordados, mas a nossa prática, ela é relacional, ela é corporal. E agora nós vamos retornar a um novo normal, e que nós vamos ter que estruturar tudo isso. E a virtualidade, a vida através da vida virtual, vai ser uma presença constante em cursos, em contatos. Eu queria um pouquinho a sua opinião a respeito disso. Bom, digamos que há 50 anos atrás, com esta situação, estou-me a lembrar da gripe espanhola e da gripe de Hong Kong e da gripe asiática, que mataram milhões de pessoas, não havia estes meios, digamos, de comunicação à distância. E, portanto, nós temos boas notícias e temos más notícias, não é? Em relação às novas tecnologias, em relação à psicomotricidade. Não podendo ter esse contacto corporal pela circunstância de não se poder dar aulas, porque as gotículas rapidamente seriam transmissíveis, digamos, do professor ou do psicometricista para os seus nós podemos utilizar as novas tecnologias com meios que permitam, digamos, trabalhar os nossos clientes em situações como eu estava falando, desde a relaxação, a bradicinésia, a meditação, o trabalho de equilíbrio, digamos, bipedal, unipedal, olhos abertos, olhos fechados, até chegar a, digamos, a possibilidades de utilizar objetos que envolvam capacidades espaciais, como puzzles ou legos, que permitam, digamos, rotinas. Se há perda de rotinas, os nossos hemisférios vão sofrer consequências, porque o hemisfério direito está associado à novidade, mas o hemisfério esquerdo está associado à rotina, são preferenciais, intercomunicam pelo corpo caloso e, portanto, compensam-se exatamente por isso. A natureza não nos dava só um hemisfério, porque senão só teríamos uma mão também, e nós temos duas mãos e temos uma dominância manual que interfere depois também com a especialização hemisférica. E, portanto, a psicomotricidade tem essa possibilidade extraordinária de poder, falhando o aspecto do tato e do contacto e dessa interação de grupo e de pele a pele que é às vezes utilizada, há aqui um distanciamento que pode ser utilizado para melhorar em cada pessoa a autorregulação, a autoconcentração, o autoconhecimento, no fundo. E então o psicometricista tem condições perfeitamente à distância, com os nossos meios, com o Instagram, com o Zoom, com outras técnicas, exatamente de poder, até com o YouTube, de colocar, digamos, um conjunto de rotinas que as crianças à distância, aos seus clientes adultos, ou os séniores, como eu gosto de chamar, e não de idosos, ou anciãos, terem, de facto,
possibilidades de, pela imitação, digamos assim, pelos tais neurónios espelho que estas novas tecnologias permitem ativar, porque ao mesmo tempo que a gente está a ver e está a fazer, nós estamos exatamente, digamos, a trabalhar nessa unidade, digamos, e continuidade e coerência do nosso corpo, do nosso eu, da nossa consciência, no fundo, não é? E, portanto, o que nós estamos a tentar aqui focar é que o psicometricista tem hoje meios, né, com pequenos objetos também, que pode ter em casa, não bolas muito grandes, mas com uma bola de ténis, por exemplo, pode reinventar formas de atirar a bola à parede e ela cair no chão e depois apanhar com uma mão e depois apanhar com outra, trabalhando exatamente essa fluência, essa agilidade, e que é muito importante é que seja uma rotina, um hábito, como se uma disciplina, digamos, diária, que permita uma ocupação, porque o tédio é um grande inimigo exatamente do corpo, no fundo, da noção do corpo, da somatognose, aquilo que eu chamo hoje a egognosia, que é, digamos, irmã gêmea da ecognose, eco de ecossistema. Ecossistema, digamos, que tem agora a pessoa confinada em sua casa, é um microecossistema, não é? Se vai para a rua, se vai para a empresa, é já um macrosistema, no fundo, não é? Professora, eu me lembro de um comentário da Beatriz Loureiro, num congresso, que ela disse o seguinte: o psicomotricista precisa ter maleabilidade e criatividade. Então, esta está sendo um momento de que está colocando a gente em teste para ver o quanto nós somos flexíveis e maleáveis a nos adaptarmos a diferentes situações. Claro, até porque, embora a Beatriz Loureiro não colocasse essa noção da criatividade, só é possível a criatividade com o corpo em movimento, em ação, não é? E, portanto, não há uma criatividade que a imaginação possa, por si próprio, criar um objeto, no fundo, não é? Isso não é, digamos, magia, não é? Isso, no fundo, a criatividade, no seu sentido mais intrínseco, é uma forma superior de motricidade construtiva, de praxia, que é a noção que vem do alemão praxis, que é criar, no fundo, inovar, não é? Que é exatamente transcender os objetos atuais para criar exatamente novos objetos e novas situações, porque nós estamos perante um problema que não tem solução, mas a nível, digamos, desta confinação que estamos a ter em relação a estar em casa, nós devemos ser capazes de conseguir gerir o tempo na nossa casa para conseguir, evidentemente, cobrir rotinas que envolvam os fatores psicomotores na sua unidade estruturante. O sistema psicomotor ser ativado e ser, digamos, como que mobilizado, porque aí estamos, no fundo, a gerar saúde mental, aí estamos, no fundo, a gerar, digamos, condições de ocupação útil e que depois vai ser uma garantia para a situação futura, não é? Que nós não podemos imaginar do que vai resultar na pós-pandemia, no fundo, em termos gerais, não é? Provavelmente o regresso ao trabalho será possível, as lojas poderão abrir, mas em Portugal há estudos em que o abrir lojas, o abrir o futebol, o abrir para festas, para comemorações nacionais, etc., tem que ser com muito cuidado, de facto, porque se há manifestações exatamente de multidões, nós provavelmente vamos ter outra vez um recuo. Parece que estávamos a controlar este vírus mortífero, mas no fundo nós estamos outra vez
por esse desejo das emoções encontrarem sua natureza de expressão, nós não utilizamos o córtex para inibir e controlar inibitoriamente essas emoções, no fundo, não é? E, portanto, aqui tem que ser a tal função do córtex pré-frontal, que vai utilizar uma função executiva muito importante, que é o controle inibitório, no fundo, não é? E, portanto, isso vai muito perfeito, importante perfeito, que isso perfeito. tenha que ser feito, porque senão as pessoas subestimam, as pessoas relaxam, no sentido do termo, digamos, mais literário, e não tomam as medidas, digamos, necessárias. E, portanto, a higiene vida, a lavagem das mãos é empobrecida na sua complexidade, e a máscara não é colocada, tira-se a máscara e começam outra vez essas reuniões, essas manifestações em grandes grupos, que ter um nicho de expansão e de contato deste vírus maléfico, no fundo, não é? Que tem a ver com provavelmente a expressão do Bill Gates, que eu achei muito piada, dizer que a próxima guerra mundial não seria com mísseis, mas seria com micróbios, no fundo, não é? Exato, perfeito, perfeito. Numa situação que é global, o problema que está a atingir a América do Sul, a América do Norte, os resultados que estão a ter-se na África, parece que o controle está, digamos, a ser mais evidente na Ásia. As questões que estão aqui em jogo são, de facto, de um enorme problema global. Mundial. Têm que ser solidários e que as pessoas têm que exatamente adotar hábitos que os possam defender a eles próprios e a defender os outros, não é? Porque o respeito por mim, o respeito pelo próximo, no fundo. Professora, a gente está quase finalizando. Eu queria só fazer um comentário, que é mais um bônus que o senhor nos oferece. O professor teve conhecimento das questões e não sei se vocês perceberam o quanto ele é dedicado e estudioso. Ele preparou tudo, ele escreveu, ele montou aí uma verdadeira aula para nós. Então, mais uma vez, eu fico assim reverenciada pela sua disciplina, pelo seu saber. E eu vou fazer uma breve alteração na palavra do Papa. Eu acho que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, nós precisamos ser capitão desse nosso barco. E eu quero que o senhor receba um beijo enorme nosso e quero ser a primeira de muitas lives fazer com o senhor. Tá bom? Tá. Muito obrigado por tudo. Que Deus proteja o senhor e eu queria que o senhor se despedisse agora do pessoal. E todos se cuidem, no fundo, como psicomotricistas, devem também, digamos, amar o seu próprio corpo, não é? E, portanto, ter atenção com ele próprio. Não basta, digamos, ser dador de aulas e de lições com clientes, mas há aqui um espaço interno do indivíduo, ter mais atenção com essa relação, digamos, intrínseca, íntima, indestrutível do corpo com o cérebro, da mente com a motricidade, não é? E, portanto, dentro dessa dimensão neuropsicomotora, que se cuidem os psicometricistas brasileiros, porque eu considero o Brasil a minha segunda pátria, sou luz ao brasileiro, porque a minha obra, de alguma forma, tem sido mais estimada no Brasil, propriamente em Portugal, que se cuidem, façam todos os dias um tempinho do seu eu, da sua egognósia, para trabalharem a sua
psicomotricidade e depois tenham clientes e trabalhem com os clientes nas várias áreas, desde a tonicidade ao equilíbrio, à somatognose, à praxia fina, para conseguir dar a essas pessoas uma vivência, digamos, total, evolutiva e que responda, assim, de forma prática à ansiedade e à depressão a que nós todos estamos sujeitos com esta pandemia. Um Muito beijo. obrigado. Um beijão. Tchau.